Amém. Essa pode. Rogai por Amém. nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Túlio, você Oi, quer iniciar ó, falando, se apresentando, ou eu? pode ir. Estou vendo que tem algumas pessoas novas que estão entrando aí. Boa noite, gente. Salve Maria, viva Cristo Rei. Aqui quem fala é o missionário Ítalo. Para quem não me conhece, eu tenho 19 anos. Faço parte de um grupo de oração que se chama Jesus Vive, que hoje também está em live, fazendo o 9º dia da novena de Pentecostes. E sou uma das pessoas que está à frente do movimento mariano da total consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu queria manifestar aqui já com vocês a minha alegria de estar hoje falando desse tema, que é muito propício para os tempos que nós estamos vivendo, e você pode ter certeza que Nossa Senhora está reservando para nós muitas e muitas graças. Portanto, eu desejo do fundo do meu coração aquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort desejava em todas as suas pregações e missões. Que Nossa Senhora seja mais amada, mais honrada e mais servida. Amém, irmão. Né? Vou me apresentar também. Meu nome é Túlio Eduardo. Para quem não me conhece, para quem me conhece, meu nome continua sendo Túlio Eduardo, imitando o meu amigo Ítalo. Tenho 24 anos, né? Iniciando aí no ramo aí da pregação. Fico muito feliz de poder hoje, né? Acho que era o tema que eu mais esperava, que era em defesa de Nossa Senhora. E fico mais feliz ainda que o Espírito Santo suscitou no coração de cada um de vocês estarem presentes aqui com a gente, podendo participar, né? Para que hoje vai ser mais uma live catequética, para que vocês possam defender a Virgem Maria e também no defender, crescer em amor para com ela. No mais, sou apenas um miserável, indigno servo e escravo de Maria Santíssima, que ela resgatou do mais profundo dos abismos e trouxe aqui. Então, só faço o meu papel de escravo. Então, que vocês possam estar de corações abertos para receberem a palavra e que elas dêem fruto sempre. Amém? Amém. Você quer iniciar no tema aí, irmão? Ou eu inicio aqui? Eu vou iniciar hoje. Pode ser? Então, pode ficar à vontade. Pessoal, novamente, boa noite. O tema proposto é em defesa da Virgem Maria. Mas em defesa da Virgem Maria, em que sentido? Dos ataques protestantes, de todas as objeções e erros que eles colocam sobre a Santíssima Virgem Maria, sobre o culto de Maria Santíssima, mas não somente dos ataques dos protestantes, mas também da maçonaria e de todos os inimigos da igreja, os cismáticos, os maometanos e assim em geral. Antes de iniciar, eu queria ler um trecho de um livro que ele é por si só profético, que é o Tratado da Verdadeira Devoção. E nele, São Luís Maria Grignon de Montfort já dizia que nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres, pecadores e desviados, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios, impedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhe forem contrários. Devem, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis
e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe darão para vencer. Gente, vocês verão muito na live de hoje eu usando este livro, porque é impossível que eu pegue tudo, era impossível que eu pegasse tudo, o conteúdo, para poder trazer para vocês. E outra, eu comentava com o Ítalo, que como eu tenho pouco tempo para poder preparar as pregações. Aí, às vezes eu tenho muita dificuldade de poder estar escrevendo, eu faço as pregações que a gente estava fazendo, eu estava fazendo mais de cabeça, sabe? Por isso mesmo, com um pouco de dificuldade de estar sempre preparando. Então vocês vão ver usando propriamente o livro. Mas começando, vamos falar sobre os protestantes, né? Todos nós sabemos que o protestantismo concentrou o seu ódio sobre a Virgem Santíssima, Mãe de Deus. Mas por que esse ódio? É para poderem os seus adeptos protestar contra a Igreja Católica. Tipo, eles insistem em afirmar que nós, católicos, temos um culto chamado Mariolatria, que é um culto de quê? Em que nós colocamos Maria no lugar de Deus. Como a gente faz de Maria uma deusa. Orígenes dizia que se não fosse a fé católica, quando ele viu a Santíssima Virgem Maria, ele iria achar que ela era uma deusa, mas ela não é deusa. Entendeu? Então, como Orígenes sabia que ela não era uma deusa, por causa da fé católica. Só que os protestantes, eles insistem e martelam sempre neste ponto. O problema dos protestantes sempre vão ser Maria Santíssima. Só que os protestantes, infelizmente, alguns são por ignorância, outros são por soberba, eles odeiam estudos, porque protestante, se fosse estudioso, não seria protestante, seria católico apostólico romano. Mas como eles preferem uma religião mais light, eles vão no protestantismo. Ítalo, se a gente pegar na época de Martinho Lutero, quando teve a reforma, mas mais para frente, Martinho Lutero nunca deixou de exaltar Maria Santíssima. Martinho Lutero, Calvino, John Wesley, tem um aqui que eu não vou saber falar o nome dele, Zwinglio, um negócio assim, era um reformador protestante também. Eu quis separar umas coisinhas, eu quis separar, porque antes de a gente vai falar muito sobre o tema, principalmente o tema da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que é um tema que eles não aceitam. Só que Martinho Lutero, Calvino e John Wesley, eles sempre insistiram em dizer que Maria era antes e depois da gestação, né, do Verbo encarnado, Cristo Nosso Senhor, ela continuou sempre virgem, entendeu? Só que os protestantes são teimosos, eles é teimoso, e a gente tem que, com caridade, ajudá-los. Só que tem hora, né, infelizmente, que a gente peca um pouquinho a estribeira. Eles gostam de usar aquela passagem que se encontra em Romanos 5,12, que São Paulo afirma que todos os homens pecaram em um só. Verdade. Correto. Só que pecar e receber a transmissão do pecado são duas coisas distintas. É diferente. Segundo o padre Júlio Maria de Lombaerd, ele dizia: Maria Santíssima pecou em Adão, porque era da linhagem, né? Porque Maria Santíssima, sendo uma criatura, é uma criatura perfeita, sem mancha, sem pecado. Ok, mas é da descendência de Adão. Correto? Mas ele diz aqui, o pecado de Adão, que devia ser transmitido segundo a lei, não foi, por preservação divina. Maria Santíssima é do sangue de Adão e Eva. Como tal, pecou em Adão. Mas como tal pecado em Adão é transmitido pelo sangue, é perfeitamente possível a Deus impedir essa transmissão. Tal preservação é feita em virtude da antecipação dos merecimentos do Salvador.
O sangue e o milagre Deus fez, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Nós sabemos perfeitamente disso. Deste modo, deste modo, Maria é a primeira resgatada e o mais sublime troféu de vitória do Redentor. Se os protestantes soubessem um pouco que não pode nascer um puro do impuro, né? A Imaculada Conceição sendo explicada de uma forma bem simples, só para não deixar eles muito atrapalhados, porque quando coloca muita doutrina e muito ensino para eles se perdem, né? É impossível que Jesus, que aquela heresia nestoriana de Nestório, que fala que havia dois Jesus, um Jesus divino e um Jesus humano, isso é heresia do mais alto nível e é impossível que aconteça. Como eu vou poder explicar de uma forma que não atrapalhem, né, ficar para eles entenderem. Simplificando, é impossível que Jesus, se Maria tivesse o pecado original, Jesus nascesse dela. O sangue pecaminoso de Adão e Eva devia chegar até Maria Santíssima, mas antes de participar de seu ser, neste momento quase imperceptível em que a alma criada por Deus devia unir-se ao sangue formado pelos progenitores para formar a pessoa de Maria Santíssima, Deus retirou o pecado e a Virgem nasceu do seu sangue regenerado, purificado de Adão e Eva, sendo ela, Maria, preservada de todo o contato do pecado. Este é o privilégio da Imaculada Conceição. Agora repetimos com o apóstolo. Todos pecaram em Adão, mas nem todos receberam o sangue pecaminoso de Adão. Jesus Cristo não podia recebê-lo por ser Deus. Maria Santíssima não podia recebê-lo por ser mãe de Deus. O Cristo foi isento do pecado original por natureza. Maria Santíssima foi por preservação. São João Batista o foi por purificação. Mas este é um assunto que a gente vai tratar mais à frente. Vamos falar... Não sei se você lembra, em 2017, quando foi o ano mariano, aqui no Brasil, você pode ver o quanto de blasfêmias, de ataques nós católicos sofremos por causa do culto à Virgem Maria. Teve um desgraçado satânico, que eu não lembro o nome dele, que ele é satanista do mais alto grau, querendo atingir a virgindade perpétua de Maria. O que ele fez? Ralou uma imagem da Virgem Maria, né, num ralador e jogou sobre o seu corpo, sabe? E os céus, quando alguém ofende a Virgem Maria, ou se a gente pudesse explicar o que seria como os céus ficam, porque a gente não entende que quando o anjo veio saudar a Virgem Maria e disse para ela, ave cheia de graça, só aqui, ó, ave cheia de graça. Aqui já entra também a Imaculada Conceição, porque se a pessoa é cheia de graça, ela está isenta do pecado. Aí vai juntando esse satanista desgraçado, vai juntando o Angenoduque, vai juntando... Para começar, eu queria só dar um puxão de orelha, porque os católicos do Brasil hoje são muito sem vergonha, sabe? E se me falam que são devotos de Maria, mas ficam compartilhando pregações de Carlos, esse pastor que quer imitar o Padre Léo, Carlos Duarte, esse que está no momento agora, que fala só aquilo que a pessoa quer ouvir, que quer mexer só com os sentimentos, David Leonardo, Vitor, tem um tal de Vitor aí que é um herege, também, que fica negando as Sagradas Escrituras. O povo fica tudo aí, seguindo esse povo aí. Só que esse povo, graças a Deus, eu espero que essas pessoas que estão assistindo sejam pessoas mais sérias, mas existem católicos, entre aspas, que ficam querendo levar essas pregações. E uma vez, este pastor Carlos Duarte foi dentro de uma igreja católica. Eu não sei o que passa na cabeça dos católicos hoje em dia, de levar protestantes para pregar dentro da igreja católica, igual uma certa comunidade que é fervor entre a juventude, denominada Colo de Deus, que esta live é uma live de denúncia, será denunciadas muitas coisas, fica levando pastor protestante para fazer pregação, para falar, mas o problema, sabe o que é? É que quando eles levam um pastor protestante,
tiram a imagem da Virgem Maria do altar, é pastor protestante fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento, e eles não acreditam no Santíssimo Sacramento, e eles levam ele para fazer, entendeu? E este herege blasfemo do Carlos Duarte foi dentro de uma igreja católica e disse, ora... Voltou aí, irmão. Voltou. Agora tá tudo Esse bem. pastor Carlos Duarte, ele disse dentro da igreja católica que ele foi pregar, que era normal que São José e Maria Santíssima tivessem tido uma relação sexual, porque eles eram casal. E disse também, em tom irônico, que São José, quando viu Nossa Senhora, disse que, falou assim, Nossa Senhora, entendeu? É uma coisa que não é cabível a São José, que era um homem santo, íntegro, puro, casto. Mas é difícil entender isso para os protestantes, de uma virgindade completa e consagrada a Deus, porque no protestantismo não tem vida consagrada. No protestantismo não tem esposa consagrada de Deus. Tem uma música que diz, que fala que a nossa alma, como ela não tendo sexo, tipo, não é masculina e feminina, é uma alma esponsal de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a minha alma de nós que somos homens, e como a alma das mulheres. É uma alma esponsal de nosso Senhor Jesus Cristo, só que eles não entendem isto. E nunca vão poder me dizer os protestantes que na igreja deles tem santidade, porque eles mesmos não acreditam na santidade. E por isso eles querem atacar a igreja católica com todos os seus quesitos, né? O protestantismo nega 40 verdades da fé católica, mas eu não quero dar aqui audiência ao protestantismo. Eu quero defender a Virgem Maria desses hereges que ficam blasfemando contra minha mãe. Aí junta Carlos Duarte, né? Junta Genô Duque, que comparou Nossa Senhora Aparecida com uma garrafa de Coca-Cola. Um cara desse, esse aí é osso duro. Não sei se você chegou a ver, mas esse aí é osso duro. Só que foi no ano mariano. Aí, os protestantes, eles podem falar do Papa, podem falar até da igreja, e podem falar até dos santos, que não causam tanta fúria nos católicos quanto falar de Nossa Senhora. Ah, meu amigo, esse cara mexeu no vespeiro. Ah, mexeu no vespeiro, porque os católicos, não sei o que aconteceu, se levantaram, aquele deputado, o Claudinho, denunciou e ameaçou ele que se ele evangélicos somos nós, protestantes, e vai até a Câmara Municipal e faz um ato, né, de retratação defendendo a Nossa Senhora. É muito bonito o ato dele, só que ele continua sendo um herege. Ele não se dobra à verdade da fé. E não aceita Maria como mãe. Mas sabe por que isso acontece? É uma vergonha para nós católicos que um protestante tem que ir lá defender. É a mesma coisa dele dizer assim, ó, católicos, façam alguma coisa, estão falando mal de sua mãe. Porque dentro da igreja católica é comum, é uma falta de apologética e exegese nos católicos que dá ânsia de vômito de vez. Estamos vivendo um tempo em que os católicos estão sendo tomados pela ociosidade e pela preguiça, não estão estudando, e quem não conhece não tem quesitos para defender a fé católica. Não tem propriedades para defender a fé católica. E é por isso que se levanta cada vez mais essa raça diabólica do protestantismo. Não das pessoas que... A maioria das pessoas que ali estão são pessoas ignorantes, que foram enganadas. Mas o Padre Pio dizia, é a Virgem que chora, por não combatermos o inimigo, o protestantismo. É impossível amar a igreja e não lutar para destruir essa heresia. O protestantismo é heresia, o protestantismo nasceu do seio de Lutero, e se depender de nós, como diz o tratado, apóstolos dos últimos tempos e apóstolos de Nossa Senhora, isso não vai continuar. Agora, Ítalo, eu vou passar a palavra para você, que com certeza você tem algo
para complementar isso, para depois a gente cair nos outros assuntos, pode ser? Sim, sim. Igual, gente, vocês viram aí que o Túlio ele começou citando sobre os dogmas. E quando a gente fala dos dogmas, é algo que, acerca de Nossa Senhora, a gente tem que aprofundar muito. Por quê? Porque nos dogmas está a doutrina central da igreja acerca de Nossa Senhora. Então, se você for uma pessoa que sabe bem a questão dos dogmas marianos, você tem quase todas as armas para defender a Santíssima Virgem Maria dos ataques e das objeções com que são levantados contra ela. Acerca dos dogmas, eu não vou falar agora, porque eu vou deixar para falar um pouco mais depois na live, que eu vou vir complementando e dando uma pincelada naquilo que o Túlio falou. Mas antes de chegar nesta parte, eu queria destacar um pouco sobre o amor da Santíssima Virgem Maria, para nós darmos uma pauladinha aí nas objeções e nos erros que são levantados contra a Virgem Maria. No dia 13 de julho de 1917, se eu não me engano, na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, ela mostrou para Lúcia, Jacinta e Francisco o seu imaculado coração. Como nós vemos nas imagens de Nossa Senhora de Fátima, o imaculado coração de Nossa Senhora é representado com uma coroa de espinho em volta e um fogo ardente, um fogo crepitante brotando dele. Aquele fogo, sabe o que significa? Significa duas coisas. Primeiro, o amor da Santíssima Virgem Maria para com Deus. São Bernardino de Sena dizia que o amor da Virgem Maria para com Deus é tão grande, que excedeu o amor de todos os anjos e santos para com Deus. Ou seja, o amor dela é tão perfeito para com Deus que ultrapassou o amor dos anjos e dos santos. É por isso que Ricardo de São Vítor, nesta linha de raciocínio, ele dizia que os serafins, que são aqueles anjos de fogo que continuamente estão amando e adorando a Deus face a face, eles tinham que descer do céu para aprender a adorar e amar a Deus no coração de Nossa Senhora. Santo Tomás de Vila Nova, que era um santo que defendeu muito a Santíssima Virgem Maria no tempo em que ele viveu, é um grande defensor da Imaculada Conceição. Ele pegou a passagem de Êxodo capítulo 3, versículo 2, onde Moisés, ele vê uma teofania, uma manifestação de Deus naquela sarça ardente pegando fogo. Ele diz que o coração de Nossa Senhora é como aquela sarça ardente. O coração de Nossa Senhora pega fogo por amor a Deus e nunca se consome, e nunca se esfria. São Bernardino de Sena dizia que o coração imaculado de Nossa Senhora é como uma fogueira, onde um fogo de amor para com Deus é tão grande, mas tão grande, que os demônios, quando chegavam perto de Nossa Senhora para tentá-la, eles desistiam de lhe sugerir alguma tentação, porque o amor com que Nossa Senhora tinha para com Deus expulsava todos os demônios. O segundo significado desse fogo crepitante que brota do coração imaculado de Nossa Senhora significa o amor com que ela tem para conosco. O apóstolo São João, o que é considerado o apóstolo do amor, em sua primeira carta, no capítulo 4, e no versículo 21, ele diz assim: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Santo Tomás, ele nos ensina aqui, acerca dessa passagem, que aquele que ama a Deus deve amar todas as coisas por ele amada. Ou seja, se nós amamos a Deus, nós temos de amar também o próximo, porque Deus ama todos sem fazer acepção de pessoas. Logo, se Nossa Senhora foi aquela que mais amou a Deus, que amou a Deus mais do que os anjos e santos o amam, ela também
é aquela que mais ama o próximo sem fazer acepção de pessoas. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim: nunca houve e nem haverá quem mais ama a Deus do que a Virgem Maria, e por isso mesmo nunca houve nem haverá quem mais ama o próximo, quem mais nos ama do que a Virgem Maria depois de Deus. E Conrado de Saxônia, ele acrescenta dizendo o seguinte: estando Maria aos céus, o amor dela para conosco é ainda muito maior. São João Maria Vianney, para explicar o amor de Nossa Senhora para conosco, por cada um de nós, ele diz assim: quem mais ama uma pessoa é a mãe dela. Se nós pegássemos o amor de todas as mães do mundo pelos seus filhos e comparasse ao amor de Nossa Senhora por cada um de nós, o amor de todas essas mães, comparado ao amor da Virgem Maria, seria como um cubo de gelo, porque o amor da Virgem Maria para com cada um de nós ultrapassa o amor de todas as mães. Portanto, Nossa Senhora, amando tanto a Deus, e por esse motivo também, amando tanto cada um de nós, nós devemos fazer o quê? Nós devemos amá-la de volta, porque disse São João da Cruz: amor se paga com amor. Os santos, entendendo esse princípio da caridade, o que eles fizeram? Eles amaram a Santíssima Virgem Maria de volta, como São Bernardino de Sena, que ia para as igrejas, e eles chegavam perto de Bernardino de Sena e dizia assim: aonde você vai? Bernardino de Sena olhava e dizia assim: eu vou ir visitar a minha namorada. Quando eles chegavam, quando eles perseguiam Bernardino de Sena, ele percebia que ele ia sempre numa igreja se ajoelhar diante de Nossa Senhora. E ele dizia: a minha namorada é Nossa Senhora. Por que ele dizia isso? Porque o amor dele para com Nossa Senhora ultrapassava o amor de todos os outros santos. Ou seja, ele queria dizer que ele amava Nossa Senhora. Como São Padre Pio de Pietrelcina, que rezava 100 terços por dia em honra de Nossa Senhora, e dizia assim: a Nossa Senhora é a esperança da minha salvação. E dizia ainda mais: eu queria que o mundo inteiro amasse Nossa Senhora, mas como eu não posso fazer isso, eu pedirei ao meu anjo da guarda que faça isso por mim. Como São João Damasceno, que amava Nossa Senhora e dizia: ser vosso devoto a Maria Santíssima é uma arma de defesa e de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. E São João Damasceno, ele amou tanto a Virgem Maria que ele teve as duas mãos cortadas unicamente por ele amar a Nossa Senhora. Pensa para você ver, gente, um santo que chegou a perder as duas mãos porque ele amava a Santíssima Virgem Maria. Aí vem São Francisco de Assis e ele diz o quê? Os santos foram feitos não somente para serem venerados, mas foram feitos para serem imitados. Assim como esses santos que eu citei aqui amaram tanto a Santíssima Virgem Maria, retribuindo o amor que ela tem para conosco, nós devemos imitar esses santos e amar a Santíssima Virgem Maria. Nós devemos imitar São João Damasceno e defender a Santíssima Virgem Maria com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com todo o nosso coração, porque nós só defendemos aquilo que nós amamos. Aí, para dar uma pauladinha nos protestantes e em muitos católicos aí, infelizmente, hoje nós ficamos escutando assim: ah, a gente não tem que amar essa Maria aí, né? Eles dizem assim: a gente não tem que amar essa Maria. Vamos lá, vamos explicar, né? Gente, os protestantes e os católicos também, que não aceitam muito a Nossa Senhora, eles têm que amar a Santíssima Virgem Maria de um jeito ou de outro. Então, o protestante que diz assim: eu não tenho que amar essa Maria, a gente fala para ela: ama ela como a sua mãe, mas ela não é minha mãe. João 19, versículo 25, Jesus nos deu a Virgem Maria como nossa mãe. Mas mesmo assim, se eles insistirem: eu não vou amar ela como é minha mãe, porque ela não é minha mãe. Então, eles têm que amar ela como
como a próxima deles. Porque Jesus disse o quê? No Evangelho de Marcos 12:31, amarás o teu próximo. Mas ela não é minha próxima, tá bom. Então eles têm que amar, ela é minha inimiga. Então eles têm que amar ela a si mesmo, têm que amar ela como inimiga. Porque Jesus, ele disse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e no versículo 44, amarás o teu inimigo. Portanto, as pessoas que ficam dizendo que a gente não tem que amar a Nossa Senhora, e os protestantes que dizem isso, eles têm que amar de um jeito ou de outro. Se eles não quiserem amar ela como mãe, eles vão ter que amar ela como a próxima. Se eles não quiserem amar ela como a próxima, eles vão ter que amar ela como inimiga. Eles não têm saída. Aí também é um discurso muito decorado, porque entendam, gente, os protestantes, eles são como um disco arranhado. Eles sempre falam a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre vão falar absolutamente a mesma coisa, é sempre um discurso decorado deles. Então eles chegam perto de nós dizendo: eu não tenho que honrar essa Maria porque Jesus desprezou essa Maria aí. Para eles, Jesus desprezou a Virgem Maria, mas vamos lá também dar uma pauladinha neles. Eles falam que Jesus desprezou a Virgem Maria porque Jesus chamou a Virgem Maria de mulher. Simplesmente respondendo, a palavra mulher, no original do grego, significa senhora. Então, hora nenhuma, Jesus desprezou a Virgem Maria, porque quando ele chamava ela de mulher, ele estava chamando ela de senhora. Um filho, ele sempre tem que ter respeito e veneração para com sua mãe. Jesus é um filho perfeitíssimo. Ele nunca iria ofender a sua mãe chamando ela de mulher de uma forma desrespeitosa. E primeiro, e segundo, para nós compreendermos isso, Jesus chamou Nossa Senhora de mulher em João, no Evangelho de São João, no capítulo 2 e no versículo 4, para dizer que ela é a mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ou seja, Jesus chamou a Virgem Maria, em João 2,4, de mulher, para dizer que ela é a mulher de Gênesis, que pisará na cabeça de Satanás. Jesus chamou a Virgem Maria de mulher, em João capítulo 19, versículo 25, aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho, para mostrar que Nossa Senhora é a mulher do Apocalipse 12. E de repente eu vi uma mulher com uma coroa de estrelas na sua cabeça e com a lua debaixo dos seus pés. Jesus, então, em João 19, 25, ele chamou a Virgem Maria de mulher para mostrar que ela é a rainha dos céus, do Apocalipse capítulo 12. Mas os protestantes começam ainda a insistir quando eles pegam a passagem de Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35, quando Nossa Senhora aparece e quer falar com Jesus, eles dizem para Jesus: Jesus, querem falar com você, sua mãe e seus irmãos. E Jesus diz assim: quem que é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Os protestantes dizem: olha aqui, Jesus nessa passagem desprezou a Virgem Maria. Santo Agostinho diz assim, diz o seguinte: Jesus nessa passagem, ele não desprezou a Santíssima Virgem Maria. Pelo contrário, ele exaltou a Santíssima Virgem Maria, porque a Virgem Maria é aquela que mais perfeitamente fez a vontade do Pai Celestial. Lucas capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. E a Virgem Maria é aquela que mais perfeitamente colocou a palavra de Deus em prática. Lucas capítulo 2, versículo 19. Lucas capítulo 2, verso 52. Nossa Senhora guardava todos os acontecimentos, todos os fatos e todas as palavras no coração. Portanto, Jesus não quis desprezar a sua mãe, ele quis exaltá-la para mostrar que ela é aquela que mais perfeitamente fez a vontade de Deus e que mais perfeitamente cumpriu a vontade do Senhor e ouviu a palavra do Senhor. Túlio, é com você. Amém, irmão. Muito bem explicado. Mas, como você dizia, dos dogmas que devem ser explicados mais detalhados para que as pessoas possam, pegar mais o conteúdo e os argumentos que neles são retratados para terem mais argumentos, mais facilidades para refutar os protestantes.
eu acho que podemos também dar outro presente para as pessoas, caso elas queiram, de que outras lives, né, como são 4 dogmas, e a extensão do conteúdo dos dogmas são grande, a gente podia tratar sobre os 4 dogmas, um dogma em cada live. Porque eu acho que se a gente começar a falar dos dogmas nesta live, a gente vai fazer essa live 7 vezes só hoje. Né? Eu acho melhor a gente tratar dos dogmas. Pessoal, comenta aí o que vocês acham de nós fazer 4 lives sobre os dogmas de Nossa Senhora. Comenta aí o que vocês acham. Pode ir falando, Túlio. E porque também, e se o pessoal quiser, né? A gente pode fazer a pregação dos dogmas. Só, gente, vale lembrar que depois, hoje termina as nossas pregações em honra a Maria Santíssima no mês de maio. E vou ver ainda com o Ítalo, capaz de semana que vem a gente começar o tema dos novíssimos. Mas isto ainda a gente vai ver. Ítalo, existem 3 tipos de culto dentro da Igreja Católica, né? Existe o latria, o hiperdulia e o dulia. Ok. O culto de adoração, que é o chamado latria, a gente reserva ele somente para Deus, correto? O culto de superveneração, que é o superdulia, a gente exerce a Maria Santíssima, que tem um grau de respeito e veneração a mais que todos os santos. E o culto de dulia, que diz respeito aos santos. Caso os protestantes usam o texto fora de contexto completamente de Êxodo 20, que diz em relação às, né, não terá outros deuses, isso e aquilo, que eles costumam sempre dizer, que nem você disse que os protestantes são como um disco arranhado, que sempre vem com os mesmos argumentos. Nesse sentido, se você colocar em prática, lá diz que qualquer imagem. Então, se você tem imagem dos seus familiares dentro da sua casa, faça o favor de queimar, seu idólatra protestante. Porque você também estará sendo que nem vocês nos acusam, de idólatra. Ítalo. Existe uma palavra chamada factotum, né? Que é aquilo que os protestantes acusam que nós colocamos Maria como no lugar de Deus, né? Mas a palavra em si já refuta eles, né? O factotum, conforme o padre Júlio Maria Lombaerdi, só se deve a Deus. E se você pega aquela passagem do apóstolo Paulo, se eu não me engano, está lá em Romanos 12, 4, 5, que ele diz respeito assim: ora, vós sois corpo de Cristo e membros unidos, corpo de Cristo e membros unidos ao membro. Tá, beleza. A igreja, como a gente sabe muito bem, é o corpo místico de Cristo. Isso sem dúvidas, né? Agora, um corpo precisa necessariamente de 3 partes: a cabeça, o pescoço e os membros inferiores. Cabeça, o pescoço e os membros inferiores, aquele resto do corpo. Beleza. A cabeça, como nós sabemos, é o Cristo. Os membros restantes somos nós, né? Os membros da igreja. Mas como é ligado a cabeça e o membro? Deve ter algo que ligue, né, os dois. Por que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, em relação a isso? É porque vocês ainda, se vocês não tiveram, chegará um momento que vocês serão acusados de colocar Maria no lugar de Cristo. E vocês podem usar desse argumento para refutação. Beleza. Entre os diversos membros deste corpo, qual é a criatura que toca ao mesmo tempo Deus e as criaturas? Padre Júlio Maria Lombaerdi dizia: é a Virgem Maria. Pela sua natureza, ela é uma simples criatura. Pela sua dignidade, ela é mãe de Deus. Não é à toa que os santos chamavam Maria do pescoço
do corpo místico de Cristo. Beleza. Vai nos acusar sempre de fazer de Maria um objeto de adoração, vai nos acusar sempre de elevar um novo culto a Maria Santíssima, mas o padre Paulo Ricardo, na sua pregação que ele fez na Canção Nova sobre a total consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Ignaz de Montfort, né, dizia que na maioria das vezes a gente não deve, né, entrar na onda dos protestantes com esses ataques. Por quê? Eles não entram num debate, numa discussão com o católico para agregar conhecimento. Eles entram em discussão e em debate com os católicos sempre para não nos acusar. Se ele vai fazer uma pergunta, você vai responder essa pergunta, ele já vai atacando, vai atacando. Ele não quer saber o conteúdo, ele quer te atacar. Só que os protestantes, Ítalo, como eu disse, pela sua ignorância, né, como não tem um prazer pelos estudos, eles não conhecem o que os reformadores diziam sobre a Virgem Maria. Se você me permite, porque são muitas, eu tirei algumas, como eu não tenho uma boa memória para decorar, eu tive que escrever. Então, eu vou dizer para vocês o que Calvino dizia. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus Cristo sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para Mãe de Deus. Aquele que eu falei que eu não sei falar o nome dele, Zinho, alguma coisa, o reformador protestante de Zurique, protestante, reformador, ele conservou ainda 3 festas marianas: Anunciação, Visitação e Apresentação no Templo. E nas festas sagradas, nos cultos sagrados, eles recitavam a Ave Maria. John Wesley, fundador da Igreja Metodista na Inglaterra, em 1739, disse: creio que Jesus foi feito homem, unido à natureza humana à divina, em uma só pessoa, sendo concebido pela obra singular do Espírito Santo, nascido da abençoada Virgem Maria, que tantos antes como depois de dá-lo à luz, continua virgem, pura, imaculada. Não sei se você sabe, mas quando Nossa Senhora de Fátima, em 12 de dezembro de 90, acho que, se não for 95, é 45, né? Quando Lúcia era religiosa, Nossa Senhora apareceu para ela com o menino nos braços, o menino Jesus nos braços, e disse: olha, minha filha, meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir, na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação a todos que, no primeiro sábado de 15 meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando os 15 mistérios do Rosário, a fim de me desagravarem. Gente, desagravarem o coração imaculado de Maria, de quê? São 5 as ofensas. Por que Nosso Senhor não escolheu 9, conforme as do Sagrado Coração de Jesus, as nossas sexta-feiras, e nem 7, que é o número da perfeição? É porque são 5 os espinhos cravados ao coração imaculado da Virgem Maria. E são esses: as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, as blasfêmias contra a maternidade de Maria, as blasfêmias contra a sua virgindade, né? Quando falo da maternidade de Maria Santíssima, e quando blasfemam contra a sua maternidade, e também quando não aceitam ela como mãe. Quarta, os que procuram infundir no coração das crianças o ódio para com ela. E a quinta, os ultrajes às suas imagens. Gente, não tem como a gente falar disso e não saber quem faz isso. Não tem como. Esses dias para trás, um senhor colocou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na frente da casa dele como proteção.
uma protestante enfurecida, completamente tomada por Satanás, pegou um cabo de vassoura, foi até a frente da casa deste senhor e tentou de todas as maneiras quebrarem a imagem. Por que vocês acham que os protestantes têm tanto ódio da Santíssima Virgem Maria? Porque o Padre Pio, ele já dizia, não sabeis que o protestantismo também tem um fundador sobrenatural? Sabeis agora, é Lúcifer. E se a gente sabe que Lúcifer é aquele que, né, transformou e fez a reforma protestante, e sabemos que Lúcifer é o que mais odeia Maria. Gente, é impossível não colocar na nossa mente e conceber no nosso intelecto esse ódio que eles têm para conosco. Existia um rapaz que ele era católico, casado, tinha 3 filhos, que uma vez, precisando de arrecadar fundos, que um pai de família ele precisa ser aquele que sustenta a casa, que passa o conforto e a proteção. Ele viajou a serviço. E nesse serviço, o que ele fez? Ele conheceu um alemão. Este alemão, ele era protestante, ele era adventista. Este protestante começou a fazer perguntas para o rapaz chamava Bruno. E isso foi no período quando o pontificado ainda era da sua santidade, o Papa Pio XII. Acontece que esse alemão conseguiu fazer a cabeça de Bruno, e o Bruno, ele tomou um ódio pela igreja, tomou ódio pelo Papa e fez até um punhal para poder matar o Papa. E, obviamente, se tornou participante destas seitas, colocou um ódio profundo no seu coração em relação à Virgem Maria. Foi na viagem, voltou, queria que a sua esposa também se tornasse protestante. Ele tornou agressivo, passou a bater na esposa, se tornou, podemos dizer, né, a pior das pessoas, sem amor, sem caridade para com a sua esposa. E aconteceu que a sua esposa, o Ítalo, disse para ele a seguinte coisa: olha, antes de eu me tornar protestante, eu quero que você faça comigo as 9 primeiras sexta-feiras, que, como quem não sabe, são as 9 primeiras sexta-feiras em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, o qual Jesus promete para aqueles que o fizerem a salvação da alma. E ela conseguiu com que o Bruno fizesse. Aconteceu, o Ítalo, que ele fez a devoção dos nossos primeiros sábados e ele não mudou de ideia depois que acabou. Ele não se converteu novamente ao catolicismo. Aconteceu que um dia os filhos deles estavam brincando de futebol com bola no campo, no quintal, chutou a bola para um canto e eles foram buscar as bolas. Bruno, vendo que seus filhos estavam demorando, foi atrás dos filhos. Chegando lá, encontrou os seus filhos ajoelhados, olhando para o céu e dizendo: linda senhora, linda senhora, linda senhora. E o Bruno perguntava: que é isso? O que vocês estão fazendo? E eles: linda senhora, linda senhora, linda senhora. Eis que apareceu para Bruno aquela que é a mais bela de todas as mulheres, a bendita entre todas as mulheres, aquela a qual o meu coração, o coração do Ítalo, o coração dos verdadeiros consagrados se rejubila e se engrandece de amor. Apareceu para Bruno e disse: Bruno, eu sou aquela a quem você persegue. Volte agora para o Santo Redil de onde você não deveria ter saído. E começou a falar: sou Imaculada Conceição. Aconteceu o quê? Por quê? Ítalo, Nossa Senhora fez isso com ele. Porque, olhando os méritos da devoção ao Sagrado Coração, alcançou. Bruno voltou para a Igreja Católica, se tornou um propagador da devoção mariana e,
com a graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, deve ter tido uma morte santa. E é isso que se dá. A gente pode saber, como o São Luís Maria Grignon de Montfort já dizia, né, que nos últimos tempos Nossa Senhora cresceria em graça e em misericórdia, e todos aqueles que eram consagrados a ela iriam sofrer, iriam penar, iriam ter lutas, iriam passar por dificuldades, mas que no final Nossa Senhora estaria conosco. Por que, Ítalo? Porque em 1917, Nossa Senhora disse que o seu coração imaculado iria triunfar. E vai triunfar. E com a graça de Deus, a gente não sabe quando será a segunda vinda de Cristo, a gente não sabe quando será, né, que o Imaculado Coração de Maria irá triunfar, porque quando isso acontecer, terá um tempo de paz no mundo, isso e aquilo. Mas, gente, se prepara. Está chegando o momento em que vamos precisar da testemunha da nossa fé. Está chegando o momento em que precisaremos fazer como os mártires. A gente pensa que é brincadeira, a gente pensa que isso não vai acontecer no Brasil. Nossa Senhora das Graças, quando apareceu em Simbres, como a gente disse na última pregação, já dizia, já advertia que se não rezasse o rosário, que se não fizesse penitência, sangue do clero iria escorrer, o sangue de muitas pessoas iria escorrer. Se preparem. Mas é isso, gente. O que compete é a gente colocar aí o Ítalo vê muito bem, ele é pregador mais tempo que eu, né? O que ele deve passar também de sofrer na mão dos protestantes aí que acusam ele de tudo isso que a gente tá passando. Ô, Ítalo, isso não vai parar não, irmão. Você sabe muito bem. E que a gente tem que continuar a fé, porque a gente sabe que o coração do Clamaria vai triunfar. E aqueles que estiverem juntos de Nossa Senhora, né? Porque a devoção da Virgem Maria é como uma predestinação. Serão salvos. Então, pode ficar com a palavra, porque quando eu começo a falar, eu empolgo, eu tenho que parar com isso. Gente, a gente já está chegando a 56 minutos de live. Vou dar aquele aviso de sempre. O Instagram segura só 1 hora de live. Então, vocês já sabem o que a gente vai fazer, né? A gente vai terminar esta live aqui e a gente vai entrar de novo e nós esperamos vocês lá de novo. Por quê? Porque agora que o pau vai começar a esquentar mesmo. Agora o pau vai quebrar. Eu acho bom que a gente Foi só uma palhinha que nós falamos aqui. Mas, aproveitar esse tempinho que falta, sabe? Esses 4, 3 minutos. Gente, às vezes no final das lives a gente pergunta vocês se vocês querem fazer perguntas e tal. A gente queria também saber também agora se vocês estão entendendo, se vocês estão tendo alguma dificuldade com algum assunto que a gente possa ter falado. Vocês podem fazer as suas perguntas. A gente pode deixar esse tempo, né? O Instagram já vai parar para vocês poderem fazer essas perguntas, para a gente poder tirar essas dúvidas para vocês. Porque depois também, no final das outras lives, às vezes que as pessoas, pode ser que esqueça também de fazer as perguntas e fica com aquela dúvida na cabeça. Então, gente, não precisa ter vergonha não. exatamente. E agora, então, para nós irmos terminando essa live, para nós iniciarmos de novo, porque vai dar o tempo. Gente, eu tenho um testemunho para dar para vocês. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Glória de Maria, ele cita de um marido de uma mulher, que ia para a igreja com ela, mas de repente aquele homem arrefeceu na fé. E aí, a esposa rezando pela conversão dele, ela chegou perto do padre e falou: mas padre, meu marido não vem mais na igreja, e já tem 54 anos que ele não se confessa mais. Padre, pelo amor de Deus, vai conversar com meu marido para ele voltar para a igreja, para ele voltar a se confessar, para ele voltar para a vida da graça, porque senão meu marido vai se perder, padre. O padre foi, conversou com aquele homem, e o padre não se converteu. Aí aquela mulher começou a rezar mais ainda, com mais fervor ainda pela conversão do marido dela. E sempre conversando com aquele padre: padre, me ajuda a converter o meu marido. E de repente aquele padre redentorista pegou uma imagem, na verdade nem uma imagem, uma estampa da Imaculada Conceição e falou: olha, dá ao seu marido esta estampa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela pegou aquela estampa e, como aquelas pessoas que às vezes não quer nada com nada, pegou aquela estampa
E quando chegou em casa, deu para o marido dela aquela estampa da Imaculada Conceição. E quando aquele homem bateu o olho naquela estampa da Imaculada Conceição, ele ficou tão estarrecido, mas tão estarrecido, mas tão estarrecido com aquilo, que ele começou a ter compunção dos pecados dele. E aquele homem que 54 anos sem se confessar, ele foi, olhou para a esposa dele chorando e falou: olha, eu fiquei 54 anos sem me confessar. Agora eu vou, a partir de amanhã, confessar os meus pecados. Aquele homem voltou para a Santa Igreja, depois de 54 anos se confessou e voltou para onde ele nunca mais, de onde ele nunca deveria ter saído. Nossa Senhora resgatou o filho dela. Gente, a live está acabando agora. Nós vamos entrar de novo, nós esperamos vocês lá. Mas se você me permite alongar um pouco mais, Pode ir. porque o que acontece? Os protestantes, eles atacam muito os dogmas de Nossa Senhora. Então, assim, eu vou dar uma pincelada no principal, justamente na raiz onde eles atacam, para esclarecer as dúvidas que às vezes pode estar até na mente das pessoas também católicas. Gente, voltando então ao assunto em defesa da Virgem Maria, é muito comum a gente hoje ouvir dos próprios católicos e da doutrina protestante de que nós não devemos honrar a Santíssima Virgem Maria. Para defender a Virgem Maria acerca desse ataque com que é levantado contra ela, que nós não devemos honrá-la, eu vou pegar uma grande santa da igreja chamada Santa Gertrudes. Santa Gertrudes um dia estava na pregação e de repente o pregador começou a pregar sobre Nossa Senhora e pregou só sobre Nossa Senhora. E aí ela ficou brava, Santa Gertrudes ficou muito brava e saiu da pregação, passou diante da imagem de Nossa Senhora, nem reverenciou a imagem de Nossa Senhora, e de repente, quando ela chegou na cela dela, Jesus apareceu para Santa Gertrudes e disse o seguinte: Gertrudes, por que que você não reverenciou e não honrou a minha mãe? Jesus cobrou de uma santa isso, gente. Repreenda nela. Os católicos de hoje. Aí Santa Gertrude disse assim: Jesus, o pregador começou a pregar e só falou da tua mãe, e hora nenhuma mencionou o teu nome, e eu fiquei bravo e saí da pregação. Jesus olhou para ela e disse assim: Gertrudes, não fica brava, não deixe de honrar a minha mãe, porque toda a glória que é dada à minha mãe foi eu mesmo que coloquei. E um dia Santa Gertrudes estava rezando e de repente ela teve um êxtase espiritual. Naquele êxtase espiritual ela viu Jesus sentado num trono de glória. De repente Jesus olhou para ela, ela se inflamou daquele amor casto e puro e daquele amor santo e disse para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para te honrar ainda mais? Jesus olhou para ela e disse: honra a minha mãe, que isto me agrada. Aquele que não honra a Virgem Maria são aqueles que estão dominados por Satanás. Porque quem que não honrou a Virgem Maria? Satanás. Logo, não honrar a Santa Mãe de Deus é um princípio demoníaco. Honrar a Santíssima Virgem Maria é um princípio divino. Por quê? Porque Deus foi quem honrou a Virgem Maria por primeiro. Em que momento Deus honrou a Santíssima Virgem Maria? Aquele pregador de Brasília, o Hélio Maria, ele ensina: Deus honrou a Santíssima Virgem Maria a partir do momento em que Deus Pai escolheu a Virgem Maria para ser mãe de seu filho. Deus honrou a Virgem Maria a partir do momento em que Deus Filho Jesus Cristo escolheu a Virgem Maria para ser sua mãe. E Deus honrou a Virgem Maria a partir do momento em que o Espírito Santo escolheu a Virgem Maria para ser sua diletíssima e fidelíssima esposa. Deus honrou a Santíssima Virgem Maria por primeiro. E eu fico perguntando para os protestantes e para os católicos neoprotestantes:
Até quando vocês vão ficar na ignorância de vocês e não vão honrar a Santíssima Virgem Maria? E aí, quando nós vamos falando da Virgem Maria, como eu bem disse para vocês, os protestantes atacam por onde? Sempre pelos dogmas. Por quê? A igreja declarou, como nós sabemos, 4 dogmas acerca da Virgem Maria. E esses dogmas são muito atacados porque os protestantes, infelizmente, eles são muito cabeça presas e eles não procuram estudar aquilo que a Santa Igreja busca ensinar. Portanto, eu quero começar com o primeiro dogma aqui, Maria, Mãe de Deus. Esse dogma foi proclamado no ano 431 pelo Concílio de Éfeso. Esse dogma é a chave para nós entendermos todos os outros dogmas. Por quê? Porque todas as graças na vida de Nossa Senhora diz respeito a ela ser Mãe de Deus. Por que que Nossa Senhora é assunta ao céu? Porque ela é Mãe de Deus. Por que que Nossa Senhora é virgem antes, durante e após o parto? Porque ela é Mãe de Deus. Por que que Nossa Senhora é imaculada? Porque ela é Mãe de Deus. No ano de 431, então, quando a igreja decretou que Nossa Senhora é Mãe de Deus, o povo de Éfeso ficou louco, porque o povo de Éfeso já esperava isso. Então, quando a igreja declarou, o povo começou a pegar tochas na mão, correr pelas ruas de Éfeso e gritar: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E por que que a igreja decretou que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Porque naquela época surgiu um bispo chamado Nestório. Ele dizia que Nossa Senhora não era a Mãe de Deus e que ela era mãe só de Jesus enquanto homem. Ela não era mãe de Jesus divino. Uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Santo Agostinho ele responde dizendo que uma mãe, ela é mãe do corpo e da alma. Assim também, Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus, homem, e de Jesus, Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é uma pessoa com 2 naturezas, humana e divina. E Nossa Senhora é mãe dessas 2 naturezas. Aí os protestantes que ficam aí nessa ignorância dizendo: ah, Maria não é mãe de Deus, Nossa Senhora não é mãe de Deus. Me responda então, se Nossa Senhora não é mãe de Deus, Jesus é quem? Se Nossa Senhora não é mãe de Deus, então Jesus é homem, então nós estamos adorando um homem. Então significa que vocês podem me adorar e que eu posso adorar vocês. Aí você vai bagunçar a cabeça dos protestantes agora, hein? Entende? Então eles ficam dizendo que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo que eles falam que Maria não é mãe de Deus, então Jesus é quem? Para nós entendermos, eu sei que vocês que são católicos, que estão me ouvindo, sabem que Jesus é Deus, mas para nós vermos na Bíblia que Jesus é Deus, vamos começar com João capítulo 20, versículo 28. Jesus aparece ressuscitado, Tomé toca na chaga de Jesus e de repente Tomé ele cai no chão e ele diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. Jesus é Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28 e no versículo 17, quando Jesus aparece para os seus discípulos, os discípulos imediatamente caem no chão, diz a Bíblia, e começa a adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles começarem a adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, isso significa que Jesus é Deus. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías vai fazer uma profecia de que Deus, ele nasceria de uma virgem. São Mateus, no capítulo 1 e no versículo 18 do seu evangelho, ele diz que essa profecia de Isaías se cumpriu em Nossa Senhora. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus é Deus. Então, os protestantes que ficam dizendo aí que Maria não é mãe de Deus, aqui nós entendemos. Se Jesus é Deus, logo Maria, Nossa Senhora, sendo a mãe de Jesus, o que ela seria então? Mãe de Deus. E nós podemos ver isso claramente quando nós pegamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no versículo 43, quando Santa Isabel vai dizer assim para Nossa Senhora: donde me vem a honra, que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Senhor aqui está no grego, que significa Kyrios. Kyrios significa Senhor.
elevado, direcionado para Deus. Então, quando Santa Isabel diz, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar, ela está dizendo, de onde me vem a honra que a mãe do meu Deus venha me visitar. Aqui também caia por terra a doutrina protestante quando diz que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. O Padre Paulo responde, no dia que Nossa Senhora for uma mulher qualquer, então todas as mulheres estarão gerando Deus em seu ventre. Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Ao contrário, ela é santa, pura, imaculada, e os protestantes têm que calar a boca e venerar a Virgem Maria, que é a mãe de Deus. Agora, sobre a virgindade de Nossa Senhora, é onde eles mais se complicam aí. Mas vamos lá. São Lucas, capítulo 1, versos 34. Nossa Senhora, ao ser saudada pelo anjo, e no momento em que o anjo fala que ela seria a mãe de Deus, o que Nossa Senhora diz? Na verdade, ela faz uma pergunta. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? São Gregório Magno, ele diz assim, sabe por que Nossa Senhora fez esta pergunta para o anjo? Porque ela estava disposta a renunciar à dignidade de ser mãe de Deus, mas ela não estava disposta a renunciar à sua virgindade. Porque São João Damasceno diz que Nossa Senhora foi a primeira na igreja a fazer o voto de virgindade. Então, ela não queria por nada perder aquilo que ela prometeu a Deus. Então, como Santo Agostinho, nós confessamos com a igreja e com Santo Agostinho que Nossa Senhora é virgem antes, durante e após o parto. Como que isso aconteceu? São Justino nos ensina. Para falar disso, ele se apoiou numa passagem, para falar da virgindade perpétua de Nossa Senhora, ele se apoiou em Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 4, quando vai dizer a palavra que Deus criou Adão de uma terra virgem. Aí São Justino ele diz assim como Deus criou Adão de uma terra virgem, assim também o novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, deveria nascer de uma terra virgem. E esta terra virgem é a Virgem Maria. Santo Efrem, para falar da virgindade perpétua de Nossa Senhora, ele se apoiou em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 4. Quando Moisés ele vê a sarça ardendo de fogo e não se consumia. Aí Santo Efrem ele diz assim como a luz, assim como o fogo queimava a sarça e a sarça não se consumia, assim Deus passou pelo ventre da Virgem Maria sem rompê-la e sem denegri-la. São Cirilo de Jerusalém, para explicar a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ele pegou a imagem de um vidro. Se você pegar a imagem de um vidro e colocá-la no sol, o sol vai trespassar essa imagem de vidro e o vidro não vai quebrar. O sol vai passar, a luz vai passar e o vidro não vai denegrir hora nenhuma. Aí São Cirilo de Jerusalém, ele diz assim, da mesma maneira como o sol bate no vidro e o vidro não se quebra e o vidro não se rompe, da mesma maneira, nosso Senhor Jesus Cristo entrou e saiu do ventre de Nossa Senhora sem denegrir a sua virgindade. Assim, Deus, em seu poder, conservou a Virgem Maria antes, durante e após o parto. Aí os protestantes são meio doidos, aí eles dizem assim, agora vocês vão gostar. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Vamos explicar quem são os irmãos de Jesus rapidinho. Vou tentar explicar em 10 minutos, gente, mas isso aqui é 1 hora para explicar, viu? Santo Agostinho resolveu isso fácil, no século IV da igreja. Ele diz o seguinte, a palavra irmão na língua semítica significa um parente próximo. Então, quando nós vemos na Bíblia a palavra irmão, o que isso quer dizer? Quer dizer um parente próximo, primo, tio ou tia.
E nós podemos ver essa verdade em Gênesis capítulo 11, versículo 27, onde vai dizer que Ló era sobrinho de Abraão. Aí a gente pega a palavra em Gênesis capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Abraão é irmão de Ló. Ou seja, aparentemente a palavra de Deus parece ser contraditória, mas não é. O que quer dizer a palavra irmão? Quer dizer um parente próximo. Por quê? Porque Ló é sobrinho de Abraão, não é irmão de Abraão. Logo, a palavra irmão quer dizer um parente próximo. Mas aí a Bíblia, em Marcos capítulo 3, diz que Jesus teve 4 irmãos. Qual que são os 4 irmãos? José, Judas, Tiago, menor, e Tiago, maior. Vamos explicar então quem que são os irmãos de Jesus na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 19 vai dizer assim: Tiago, irmão do Senhor. Presta atenção, gente. Sempre a Bíblia vai dizer assim, irmão do Senhor. Nunca vai dizer filho de Maria. Filho de Maria é uma coisa, irmão do Senhor é totalmente outra. Então, quando a Bíblia vai dizer em Gálatas 1,19, Judas, Tiago, irmão do Senhor, nós sabemos que existe 2 Tiagos, Tiago maior e Tiago menor. Aqui a Bíblia está dizendo de Tiago menor, que é o autor da Epístola de São Tiago, na Bíblia. No capítulo 10 e no versículo 3 do Evangelho de São Mateus, vai dizer que Tiago, menor, é filho de Alfeu. Eu pergunto para vocês, Nossa Senhora é casada com algum Alfeu? Nunca foi casada com Alfeu. Nossa Senhora é casada com José. Portanto, Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, filho de Alfeu, não pode ser irmão de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não se casou com nenhum Alfeu. No Evangelho no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13 e no versículo 40, vai dizer que Tiago tem uma mãe chamada Maria. Maria não é Maria, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, no versículo 40, não quer dizer que é Nossa Senhora. Então nós entendemos, Tiago menor não é filho de Maria, porque Nossa Senhora nunca foi casada com Alfeu. Tiago maior nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 2. Tiago maior vai dizer que ele é filho de Zebedeu. Nossa Senhora foi casada com algum Zebedeu? Não. Nossa Senhora foi casada com José. Portanto, Tiago não é filho de Nossa Senhora. Ele é filho de Zebedeu. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, no versículo 56, nós podemos ver também quem que é a mãe de Tiago, que não é Nossa Senhora. Em Atos capítulo 1, versículo 12, vai dizer Judas, irmão do Senhor. São Judas, no capítulo 1 e no versículo 1 da sua carta, o que ele vai dizer? Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago maior. Judas, então, não poderia ser filho de Maria. Judas também não poderia ser filho de Nossa Senhora, porque ele é irmão de Tiago maior. E Tiago maior, ele é filho de Zebedeu. Nossa Senhora é casada com algum Zebedeu? Não. Nossa Senhora é casada com São José. Logo, então, Tiago menor, filho de Alfeu, não é filho de Nossa Senhora. Tiago maior, filho de Zebedeu, não é filho de Nossa Senhora. Judas, irmão de Tiago maior, também não é filho de Nossa Senhora, porque Judas também é filho de Zebedeu. Aqui ficou bem claro. Agora, sobre a Imaculada Conceição, vou ser bem rápido para vocês, gente, para nós não estendermos muito. No livro dos Cânticos vai dizer: és toda bela, minha amada, e não há mancha em vós. A Igreja, em sua santa sabedoria, atribuiu esse texto do Cântico dos Cânticos a Nossa Senhora. Não há mancha em vós, ou seja, a Virgem Maria é imaculada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e em Gênesis capítulo 2, versos 24,
Deus cria Adão e Eva imaculados, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Aí Santo Anfilóquio, que é um santo defensor da Imaculada Conceição, o que ele diz? Deus que formou Adão e Eva imaculados é o mesmo Deus que pôde e quis formar a Virgem Maria imaculada. E Santo Anselmo, que é um grande defensor da Imaculada Conceição, ele diz assim: Deus pôde conceder a Eva a graça de ser imaculada. E ele pôde e quis também conceder à Virgem Maria a graça de ser imaculada, porque desde o princípio Deus designou e preparou Nossa Senhora para ser sua mãe. E como sua mãe, ela deveria ser perfeita como Deus é perfeito. Mateus 5,48, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Aí nós vemos Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 7, no versículo 7, no versículo 17 a 20. Jesus, ele diz o quê? Pelo fruto conhecereis a árvore. Em São Lucas, capítulo 1, versos 42, o que Santa Isabel vai dizer para Nossa Senhora? Bendito é o fruto do vosso ventre. Túlio, quem que é o fruto do ventre da Virgem Maria? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Se Nosso Senhor Jesus Cristo é o fruto da Virgem Maria, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, vai dizer que Jesus nunca cometeu um pecado. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26, vai dizer que Jesus é inocente e imaculado. Se Jesus é o fruto imaculado da Santíssima Virgem Maria, logo a árvore deveria ser o quê, Túlio? Pura, sem pecado e imaculada. E quem que é a árvore da vida que gerou o fruto bendito e imaculado? A sempre bem-aventurada Virgem Maria. Aí no Santo Agostinho ele diz assim: quando não se deve tocar nem na palavra pecado, quando se trata de Nossa Senhora, porque Deus, querendo honrar a sua mãe, ele não permitiu com que ela se contaminasse com o pecado. Ele a criou imaculada. São Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo vai dizer para Nossa Senhora: ave cheia de graça. Santo Ambrósio ensina aqui que cheia de graça significa que ela é isenta de todo o pecado original e de todo o pecado pessoal. Aí, os protestantes, eles pegam muito a passagem de São Lucas capítulo 1, versículo 47, quando Nossa Senhora vai dizer assim: meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Olha, Nossa Senhora, ela chamou Deus de Salvador. Então, ela era pecadora porque ela chamou de Deus de Salvador. Vou explicar. Gente, existe duas formas de salvação. A primeira forma de salvação se chama regeneração. A segunda forma, preservação. Vamos supor que tem um buraco ali. Imagina aí um buraco muito grande numa rua e, de repente, um abestado está passando assim desapercebido e cai dentro desse buraco. E ali ninguém socorre ele, ele quebra a perna, quebra os braços, se machuca todo e não consegue sair de dentro daquele buraco. Aí eu vou e vejo aquele abestado dentro daquele buraco, eu vou, tiro ele dentro daquele buraco e levo ele para o hospital. Túlio, você concorda comigo que eu salvei a vida desse camarada? Eu salvei após a queda. Após a queda. Jesus, com nós, seres humanos normais, ele nos salvou após a queda. Agora veja para você ver. Vamos lá. Um camarada está indo pela calçada onde tem um buraco muito grande, ele está indo abestado, nem percebe o buraco. E de repente eu vejo que ele vai cair naquele buraco, eu puxo ele para trás e preservo ele de cair e se machucar. Túlio, você concorda comigo que eu salvei esse camarada? Sim, antes da queda. Salvei ele antes da queda. Ou que eu preservei ele da queda. Assim também o Papa Pio IX ele explica. Jesus fez isso com Nossa Senhora. Antes dela conceber o pecado original, o Espírito Santo foi derramado
e retirou, preservou a Virgem Maria do pecado original e do pecado pessoal. Essa é a salvação de Nossa Senhora, e isso se confirma na epístola de São Judas, no capítulo 1, versículo 24, quando Judas vai dizer assim: Deus é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante da sua glória imaculados e cheios de alegria. E essa maravilha ele fez com Nossa Senhora. Agora sobre a Assunção, vou ser bem rápido aqui, gente, para não passar a palavra para o Túlio. Atos, Jesus, ele é da mesma carne de Maria, sim ou não? Sim, da mesma carne de Maria. A carne de Jesus era imaculada? Sim. Se a carne de Jesus era imaculada, então a carne de Nossa Senhora também teria de ser imaculada. Aí em Atos 2:31, São Pedro, em sua primeira pregação, ele vai dizer assim: e não permitistes, ó Deus, que Jesus, o teu servo, que a carne de Jesus, teu servo, conhecesse a corrupção, ou seja, conhecesse o estado de putrefação após a morte, por causa da sua carne imaculada. Se Jesus não conheceu o estado de putrefação, Deus também teria de preservar Nossa Senhora da corrupção da morte. E Deus a preservou, Nossa Senhora, da corrupção da morte, do estado de putrefação, elevando a sua alma e o seu corpo assunta aos céus. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, o profeta Elias é arrebatado aos céus. Eu pergunto para vocês, se Deus arrebatou Elias ao céu, será que ele não elevaria sua mãe de corpo e alma ao céu também? A sua mãe que é imaculada, pura, sem mancha e sem nenhum pecado? Nossa Senhora foi assunta ao céu por grande graça e privilégio de nosso Senhor. Arthur, é com você. Eita, glória, bênção. Gente, agora eu não preciso, falar mais nada. O Ítalo já deixou a defesa de Nossa Senhora completa. Parabéns, foi muito bem. Foi muito cheio de doutrina e muito cheio de Sagradas Escrituras. Só que todos nós, ainda não me aconteceu isso. Se me acontecer, o bicho vai pegar. Mas ainda não me aconteceu de alguém chegar perto de mim e chamar Maria de mulher qualquer. Gente, se alguém chegar perto de você e chamar Maria de mulher qualquer, não perca a paciência. Haja com caridade, mas chama ele para responder suas perguntas. Diga a ela, vamos dar um exemplo, que é uma mulher que chegou perto de nós e chamou Maria de mulher qualquer. Você chega perto desta mulher, desta abençoada, e diga para ela a seguinte forma: alguma vez, quando você estava em seu quarto em oração, apareceu um anjo para você e te saudou como ave cheia de graça? Obviamente a mulher vai responder que não, Aí você diz para ele: sim, para Maria já isso aconteceu. Outra: quantas vezes você foi visitar uma parenta sua e esta parenta te saudou? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Obviamente, esta pessoa irá dizer que não. E você vai e diga para ela: mas com Maria sim. Outra: quantas vezes você esteve com Jesus e, dizendo a ele como Maria disse nas bodas de Caná, Jesus atendeu um pedido seu? Obviamente, essa pessoa irá dizer que nunca. Mas com Maria sim. E agora, como dizem os gamers, um headshot, diga para ela: quantas vezes Jesus colocou a cabeça em teu colo, olhou para você e te chamou de mamãe? Essa mulher vai ficar completamente sem palavras e não vai ter o que dizer. E você diga para ela: sim, mas com Maria aconteceu. Então, mais respeito
com a minha senhora, com a minha princesa, com a rainha do meu coração, aquela a quem, se eu estou aqui hoje, se o Ítalo está aqui hoje, foi porque ela buscou nós, no mais profundo dos abismos, no mais profundo dos vícios. Ítalo, dizem os protestantes que o culto de Maria Santíssima não é evangélico. Isso podemos dizer porque os protestantes são ignorantes e não entendem das Sagradas Escrituras, porque eles fazem uma livre interpretação da mesma. Obviamente, se a gente for pegar o Evangelho e for ler o Evangelho verdadeiramente, a gente vai ver que o culto de Maria já começa desde quando o anjo a saudou, né, na Anunciação, desde quando Isabel a saudou, desde quando nosso Senhor, como eu posso dizer, adiantou seus milagres por intercessão de Maria Santíssima, e também quando Jesus, no madeiro da cruz, deixou Maria como mãe de toda a humanidade. Os protestantes são hereges e vai ter que se dobrar à verdade da Igreja Católica, porque esse Brasil nunca vai ser dobrado aos protestantes. O Brasil é terra de Santa Cruz. Os protestantes são hereges. Gente, outra coisa. Dizem os protestantes ignorantes, eu vou colocar os protestantes que dizem estudar, porque um bom protestante se torna um bom católico e um mau católico se torna um mau protestante, e isso é verídico, vemos com Cardeal John Newman, vemos isso com o Scott Hahn, Kimberly Hahn e outros vários. Se vocês quiserem, entre no YouTube do Centro Dom Bosco, que vocês vão ver inúmeros testemunhos de pessoas que voltaram da igreja protestante, da Assembleia de Deus, luteranismo, entre tal. Dizem eles, Ítalos, que o culto à Virgem Maria começou no século IV. Que antes, Orígenes, São Dionísio Areopagita, Tertuliano, nunca havia falado de Maria Santíssima. É isso, a gente tem que ter caridade, paciência, para poder explicar. Mas, olha, no primeiro século, Ítalo, São Dionísio, o Areopagita, como eu disse no começo, ele disse que se não fosse a fé católica, ele acharia que... Aí, temos um testemunho de uma pessoa que foi tirada do protestantismo por ação de Nossa Senhora. São Dionísio Areopagita declara que se não fosse a fé católica, ele acharia que Maria era uma deusa. Tertuliano dizia: Eva acreditou no demônio, transformada em serpente. Maria acreditou na palavra do anjo Gabriel. A falta que a primeira cometeu pela sua credulidade, a segunda pagou pela sua fé, no primeiro século. Não vou falar muitos, porque é muitas pessoas. No segundo século, São Irineu proclama Maria Santíssima nossa medianeira e diz: os laços pelos quais Eva se deixou acorrentar pela sua credulidade, Maria quebrou-os pela sua fé. Orígenes, consagra-lhe as páginas mais eloquentes de seu talento, proclamando-a nossa advogada e a Imaculada Maria, Mãe Imaculada, diz ele, daquele que é santo e sem mancha. No terceiro século, São Cipriano a exalta como digna e gloriosa Mãe de Deus, merecedora das homenagens de todas as criaturas. Maria, diz ele, como os outros, participava da natureza humana, mas não do pecado original. E no quarto século, São Basílio, em sua liturgia, ordena que o diácono, precedendo o bispo, diga ao povo em alta voz: lembremo-nos da Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Soberana Senhora. São pessoas ignorantes, e sabemos que nas catacumbas e todas as coisas de antigamente já tinham representações de Maria Santíssima nas imagens. Maria, com a mão sempre posta em oração elevada ao céu, sempre intercedendo por nós com Jesus no Cristo, com Jesus o Cristo em suas mãos. Mas a conclusão que eu quero tirar e deixar para os nossos amigos protestantes, não sei se alguém
se algum que está nos assistindo aqui são protestantes, para não delongar, porque que nós possa já entrar em oração, é que, caros protestantes, deixai falar um pouco o vosso coração e o vosso bom senso, em vez de escutar o ódio que vos legaram, como tétrica herança, os vossos reformadores. E que ele nos deixou no alto do Calvário para ser a nossa mãe. O ódio nunca foi uma virtude. O ódio para com a mãe é um crime. O ódio para com a mãe de Jesus é uma heresia, é uma blasfêmia. Ó doce e carinhosa mãe, vós que sois o farol que nos indica o caminho de Jesus, iluminai os pobres protestantes, mostrai que sois mãe deles, e fazei brilhar diante de seus olhos a luz da bondade e do amor que tão barbaramente lhe esconde o erro protestante e que tão horrivelmente deforma o preconceito sectário. Travou. Ixi. Não, Travou, voltou. gente? Oi? Já voltou já. Mas deu para ouvir tudo que eu falei, será? Ficou um pouco, o áudio ficou um pouco ruim. Sabe? Onde que estava dando para ouvir ainda? Que eu volto lá. Ficou muito ruim, não deu para ouvir quase nada. Ah, então vou voltar, pode ser? Pode. É pequeno. Perdão, pessoal, não reparei. Caros protestantes, deixai falar um pouco o vosso coração e o vosso bom senso. E em vez de escutar o ódio que vos legaram como tétrica herança os vossos reformadores, lede o Evangelho, escutai a vossa consciência e vereis que a verdade, a única verdade, está no ensino do catolicismo. Sede filhos de Maria Santíssima como quer o Salvador. Respeitai e amai aquela a quem Jesus Cristo tanto amou e que ele nos deixou no alto do Calvário para ser a nossa mãe. O ódio nunca foi virtude. O ódio para com uma mãe é um crime. O ódio para com a mãe de Jesus é uma heresia, é uma blasfêmia. E já dizia São Luís Maria Grignon de Montfort: não julgue receber misericórdia de Deus aquele que ofende a sua santa mãe. Eu, Túlio, termino por aqui a minha participação, a minha parte. Espero que as nossas palavras possam ter sido de grande ajuda para você, né? Que vocês possam usar deste ensinamento. Ítalo, passo a palavra para você e já já a gente vai passar para a oração. Gente, para nós rezar, vou só complementar agora com um pouco de amor aí no coração de vocês. Mas, se eu não me... talvez vocês conheçam, existe uma mística na igreja chamada Maria Valtorta. Ela dizia... Maria Valtorta, ela foi, vamos dizer assim, presenteada por alguns dons extraordinários do Espírito Santo, e Jesus concedeu a ela a graça de enxergar as cenas do Evangelho e de algumas coisas a mais. Aí Maria Valtorta, ela diz que quando Jesus ia em suas missões pregar em uma cidade, sempre quando ele entrava dentro de uma cidade, ele ia à frente dos seus discípulos. Quando ele entrava na cidade, que os discípulos que vinham atrás entravam também, eles percebiam que Jesus estava no colo de sua mãe, recebendo o carinho e o amor de sua mãe. Hoje nós fizemos esta live em defesa de Nossa Senhora, não foi para atacar os protestantes, não foi para ofender os protestantes, mas foi para levar a você que é católico uma boa doutrina, para que você possa amar mais a Virgem Maria. E como nosso Senhor Jesus Cristo, você possa se colocar no colo da Virgem Maria para receber dela o carinho, o amor e toda a bondade do coração de nossa mãezona do céu. E São John Newman, hoje nós chamamos ele assim, São John Newman, ele dizia
Ele é um ex-protestante que mais tarde veio a se converter, se tornou um cardeal da igreja e hoje um santo da igreja. Ele percebeu que em suas missões, que em todos os lugares aonde não tinha devoção a Nossa Senhora, esses lugares foi paganizados. E ele percebeu que em todos os lugares aonde o povo conservava a devoção à Virgem Maria, Jesus, nesses lugares, era mais amado, mais adorado, mais honrado e mais servido. Portanto, que esta live possa verdadeiramente, como um fogo, inflamar o teu coração, que você possa verdadeiramente conservar a devoção à Virgem Maria. E nós aqui, nós já consideramos nós como uma família, que nós possamos mesmo nos agarrar com a Virgem Maria, para que nós possamos um dia com ela estarmos no céu, estarmos no paraíso, adorando a Deus nosso Senhor, porque ela, como nossa rainha, ela intercederá por nós, e nós, como seus filhos, nós somos a geração de Lucas 1,42. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Nós somos aqueles que proclamam a Virgem Maria como bem-aventurada, porque com ela nós queremos estar no céu, adorando a Deus nosso Senhor. Que Nossa Senhora possa abençoar você, a sua família, e nós agradecemos de todo o coração, principalmente aqueles que nestas 4 semanas esteve conosco. E você que tem às vezes algum testemunho para dar, chama a gente no direct, que os testemunhos edificam bastante. Agora nós vamos rezar e eu queria dizer para você que está aí me ouvindo e assistindo, se coloque em oração também. Eu tenho certeza que nesta última live, Nossa Senhora vai nos conceder uma graça especial. Túlio, você quer rezar ou eu rezo? Você que sabe. Pode fazer a oração então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.